Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciando mais uma semana para a honra e glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como premissa. É importante que a gente venha se alimentar da palavra, por quê? Primeiro porque isso nutre a nossa vida, né? Não tem alimento mais sólido do que se alimentar da palavra. Segundo, porque é sobre ela que você vai sobressair, né? As tentações, né? As dificuldades, as lutas. E porque também ela é luz, né? Para o nosso caminho, ela clareia o nosso caminho, é luz para os nossos pés que clareia o nosso caminho. Então há muitos motivos, não só esse, mas diversos motivos pelo qual a gente necessita estar alimentando da palavra. A palavra de Deus diz: buscar a verdade e a verdade vos libertará. Eu, você, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Isso vai se tornar em bênção, nós vamos conseguir combater o mal, nós vamos vencer a nós mesmos e vamos dar um brado de vitória, de júbilo ao Senhor. Hoje, no capítulo 18, nós vamos ver aqui a herança das outras 7 tribos, né, que ainda permaneceu ali com Josué. Então ele vai mandar ali espias separados entre os homens de cada tribo, a fim que eles corram, né, meçam no comprimento, na largura, o território e tragam esse relatório para Josué, para assim ele jogar sorte diante do Senhor, né, e Deus abençoar, né, porque todos ali estavam recebendo a sua porção, a sua herança, né, que Deus havia prometido, menos a tribo dos levitas, né, porque eles ali eram escolhidos como sacerdote e o Senhor é quem provia tudo na vida deles. Amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos ver aqui Siló, uma terra de descanso. Eles chegaram no lugar, numa terra de descanso, e nós vamos ver que aonde eles ali armavam a tenda, onde eles realmente colocavam ali, né, as coisas de Deus estabelecidas, era porque era um lugar onde estava pacífico, onde estava, né? Então eles tomaram um fôlego aqui para continuar tomando ali os territórios. Nada é bagunçado, as coisas de Deus, tudo é organizado, e nós vamos ver isso nesse texto, amém? Diz assim: o resto da terra dividido em 7 partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu vos envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança, da além do Jordão para o oriente, a qual lhe deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordens aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançareis as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens e passaram pela terra. Levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué.
ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e aos filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia do lado de Jericó para o norte e subia para a montanha ocidente, para terminar no deserto de Bet-Avém, e dali passava o limite à luz. E daí aqui do versículo 13 ao versículo 20 vai falando aqui as extremidades, né? A herança de Benjamim é descrita em detalhes, apesar de Judá ser a tribo da linhagem prometida de reis. Saul, primeiro rei de Israel, era benjamita. Jerusalém, que mais tarde foi conquistada pelo rei Davi e se tornou a capital de Israel, ficava próxima à fronteira entre os territórios de Benjamim e Judá. E daí esse capítulo ele termina aqui falando sobre as cidades de Benjamim. E daí no versículo 28 conclui-se da seguinte maneira: Zela, Elef, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Legal, né? Que bacana a gente vê que eles estavam ali nessa terra que mana leite e mel, nesse território de Siló, que ficava a 16 quilômetros de Betel, ali a norte, né, área nordeste, perto de Siquém, né, uma terra abençoada que Deus prometeu, né? Chegou o momento da promessa e havia ali ainda 7 tribos a conquistar a terra que Deus havia prometido, e Josué desafiou eles, né? Até quando, né? Vocês vão ficar aí desdenhando, não acreditando? Vá tomar posse da sua bênção, né? Deus já deu por herança. Faz um gráfico ali, um mapa e traz aqui que a gente vai conversar com Deus, vai dar tudo certo. Então a gente vê aqui que as sortes delas foram lançadas em Siló, né? Que também ali a gente sabe que a tenda, né, do encontro ali, o próprio tabernáculo que abrigava a sagrada Arca da Aliança, né? Ambos permaneciam em Siló até os dias de Samuel, como ali 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Então a gente vê aqui, nesse contexto aqui, a sorte sendo lançada, eles tomando posse aí da parte que lhes cabe, e a fim de cultivar, né, a fim de crescer, multiplicar. Esse é o propósito. A gente vê quando ali no Jardim do Éden, qual que era a atividade de Adão no Jardim do Éden? A atividade de Adão ali no Jardim do Éden era jardineiro. O propósito ali era dele semear, cultivar, né, regar, e para ver aquele caule se tornando num galho, numa folha, dando fruto, né, contemplando o belo. Essa é a alegria, esse é o papel do jardineiro. Mas houve separação, né? Deus ele descia todos os dias para falar com o homem, mas houve separação. A partir do momento em que o homem desobedeceu, que deixou que o pecado entrasse, ele saiu do Jardim do Éden, lugar santo dos santos, se tornou um agricultor. A diferença do jardineiro para o agricultor é que o jardineiro ele planta, ele cultiva para contemplar o belo, para ver crescer, para dar fruto. Esse é o propósito. E o agricultor ele planta, ele cultiva, né, para se alimentar, para vender, né, para benefício próprio. E eu quero dizer para você que Jesus é o jardineiro. Nós também devemos ser os jardineiros, contemplar o belo, né, multiplicar, né? Esse é o propósito. Interessante que quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, o sepulcro estava vazio e Maria Madalena foi lá, né, naquele local, e viu que só havia um guardanapo dobrado, que significava também uma mensagem que Jesus ele vai voltar, né? E no que ela voltou, ela se deparou com o mestre
e ela confundiu ele com o jardineiro. Na verdade, ela não confundiu. Jesus é o jardineiro. Ele é o jardineiro que quer ver você dando fruto, quer ver você regando, quer ver você cultivando, não para si só, mas também para outras vidas, que isso venha a ser transbordar, venha multiplicar. Essa terra, Deus vai dar por herança muitas coisas para nós, mas é necessário que a gente venha deixar um legado, é necessário que a gente venha entender que a gente veio do pó e do pó nós vamos voltar, e o Espírito volta para Deus, o qual lhe deu. Nós não vamos levar bem materiais nenhum daqui da terra. Então que a gente possa viver de uma forma digna, de uma forma idônea, né? Louvando e exaltando o Senhor e ganhando vidas para o Senhor Jesus. Porque nossa morada é terrena, não é terrena. Ela é na Nova Jerusalém Celestial. Um dia onde nós vamos encontrar com o nosso Criador, né? Onde ele não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver ranger de dentes. E ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E será um dia glorioso quando chegar esse dia e nós estamos aqui nesse deserto, nos preparando para essa caminhada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana que se inicia, né? Fique firme, fique na palavra, por isso vai fortificar, vai te fortalecer a vencer essa semana em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode orar, amor? Querido Deus, te damos graças, te louvamos por esta palavra, por mais este devocional. Abençoa nossa semana, querido Deus. Dá uma semana de bênçãos e de vitória. Acampa os teus anjos, Senhor, ao nosso redor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.